Oi pessoal, bem-vindos à Lei da Suposição com Lari na prática. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estão assistindo esse vídeo. Esse vídeo vai estar só disponível aqui no YouTube mesmo, tá? Então eu espero que vocês possam me seguir lá no TikTok e no Instagram, tá? Eu quero agradecer muito as minhas 2 seguidoras que eu já tenho no Instagram e os 3 seguidores que eu tenho no TikTok. Isso é muito pra mim, tô muito feliz. Os 3 inscritos que eu tenho aqui no YouTube também já é alguma coisa melhor do que nada. Ou seja, são 3 pessoas ouvindo, pra mim já tá ótimo. Significa que eu tô fazendo um bom trabalho. É ótimo. Quem sabe através dessas 3 pessoas eu não alcanço mais pessoas, né? Então, muito obrigada por vocês estarem assistindo os meus vídeos. Obrigada pelas curtidas. E enfim, esse vídeo hoje no YouTube eu vou estar lendo sobre Ao Despertar da Consciência. Despertar da Consciência é um livro que contém 7 livros dentro. E eu vou estar lendo com vocês e mostrando o que eu entendi, tá? Eu vou estar lendo o que tá no livro e automaticamente vou falar, gente, então, nesse parágrafo eu entendi isso, aquilo outro. Ah, Larissa, mas eu não entendi isso, eu entendi aquilo. Aí a gente vai discutindo, tá? Então eu acho muito legal vocês irem no Instagram me seguir, no TikTok também, tá bom? Então vamos começar. Eu vou começar com a introdução do livro. Que o primeiro livro dessa série de livro é o Ao Seu Comando, tá? O primeiro livro é esse aqui, Ao Seu Comando, tá? Enfim, vamos lá. Introdução. Este livro contém a essência do princípio da expressão. Se eu quisesse, poderia tê-lo expandido em um livro de centenas de páginas. Mas tal expansão fugiria do propósito deste livro. Comandos. Para serem eficazes, devem ser curtos e direto ao ponto. O maior comando já registrado encontra-se nas poucas e simples palavras: e Deus disse que se faça a luz. Se mantendo nesse princípio, agora eu entrego a você, leitor, nessas poucas páginas, a verdade conforme revelada para mim. Neville. Próximo tópico. Ao seu comando. Pode o homem decretar alguma coisa e ela vir a acontecer? Mas que certamente que pode. O homem sempre decretou o que tem aparecido em seu mundo. E ele hoje continua decretando o que está aparecendo em seu mundo. E ele continuará a fazê-lo enquanto o homem for consciente de ser homem. Não há nada que tenha aparecido no mundo do homem que ele não tenha decretado que deveria. Nessa parte aqui, o que me deu a entender, né, falando que nós, seres humanos, tudo que aparece no nosso mundo, sempre é algo que a gente já decretou. Ou seja, algo que você já afirmou, algo que você já assumiu. Então isso se tornou um fato no seu mundo, ou seja, no 3D, no mundo externo. E continuará a fazê-lo enquanto o homem for consciente de ser homem. Nessa parte aqui, o que eu entendi. Enquanto você for consciente de ser homem, enquanto você for um ser humano que está consciente de ser homem, quando você está à mercê de um Deus de fora, à mercê de universo, à mercê de energia positiva, à mercê de frequência, à mercê de mantra, à mercê de crença limitante, à mercê disso tudo, você é consciente de ser homem. Quando você aprende, digamos que vocês vejam todos os meus vídeos e chegam à conclusão, realmente, eu sou consciente de ser Deus. Quando você se torna consciente de ser Deus, automaticamente você pode mudar a sua vida. Porque tem muitas pessoas que se tornam conscientes de ser Deus e começam a se culpar, alguns entram em depressão. Só que você tem que entender, gente, que isso é uma arma que foi te dada. Entre 8 bilhões de seres humanos, você se tornou consciente de ser Deus. Você tem o poder de mudar a sua realidade. Entende? Então não precisa ser. Eu sei que as pessoas que tornam conscientes de ser Deus e entram em depressão, deve ser que aconteceu muitas coisas pesadas na vida delas e elas se sentem culpadas. Só que você tem que entender que aquela pessoa daquele passado era simplesmente uma pessoa que estava no automático e as coisas estavam acontecendo, ela não sabia, ela não tem culpa. Você não tem culpa. Agora você tem culpa se você é consciente de ser Deus e continua permitindo as coisas acontecerem na sua vida, porque você tá com preguiça de mudar seu estado interno, porque você tá com preguiça de correr atrás de conhecimento. Aí você tem culpa, mas
Se você não é esse tipo de pessoa, se você está se tornando consciente ainda de ser Deus, você não tem culpa. Entenda isso, tá? Próximo parágrafo. Você pode até negar, tente se quiser. Você não conseguirá, oh meu Deus, você não conseguirá provar o contrário. Pois essa afirmação se baseia em um princípio imutável. Você não vai conseguir comandar as coisas que irão aparecer através de suas palavras ou através das suas declarações em voz alta. Tais vãs repetições, frequentemente, só confirmam o oposto do que é dito. Um comando ou afirmação sempre será feito através da consciência, ou seja, cada homem deve ser consciente daquilo que ele afirma para si mesmo. Então, isso aqui é o que eu falei em alguns vídeos. A afirmação. Afirmação, decreto. Não adianta você decretar, de você falar essas repetições. Por exemplo, vamos lá, vamos falar que você chega no meu vídeo e eu falo, gente, agora a gente vai começar as afirmações. Não adianta você afirmar, por exemplo, estou aqui afirmando, você não trabalhou crença limitante, você não trabalhou o estado de ser, você não trabalhou nada disso. Você simplesmente veio cru e nu na parte da afirmação e começa. Deixa eu ver uma coisa aqui. Eu vi um vídeo, né? Eu vou para a praia. Eu vou para a praia, eu vou para a praia, eu vou para a praia. Você tá na praia? Não. Se você não tiver quebrado crença limitante, se você não tiver cuidado primeiro da sua mente e de repente já querer vir afirmar, você só tá falando uma coisa oposta do que tá ali. Uma coisa é você afirmar e acreditar. Eu estou afirmando que eu acredito que eu vou para a praia. Agora ficar, eu vou para a praia, eu vou para a praia, eu vou para a praia, eu vou para a praia. Isso é que chamam de afirmação robótica. É só uma repetição vã. Você só tá colocando no seu subconsciente porque você tá falando de boca para fora, tá falando. Você não tá. Agora, se você estiver falando acreditando, aí legal. Mas ficar repetindo. Mas você falou que o seu subconsciente, ele grava, certo? Ele grava. Mas ele grava também o que eu falei pra vocês? Reações. Ele grava também as suas decisões. Ele grava crenças. Ele vai gravar também o sentimento que você tá tendo naquele momento ali. Você tá falando, eu vou para a praia, eu vou para a praia, eu vou para a praia. Mas você não vê, você não acredita que vai, então não adianta nada, né? Então, os comandos, eles sempre serão feitos através da consciência. Ou seja, o homem deve ser consciente daquilo que ele afirma ser. Lembra que eu falei pra vocês que a consciência significa ser aquilo que você acredita ser? É assim. Você afirmou, eu sou uma pessoa amada. Coloca na sua consciência. Vai pra consciência. Eu sou uma pessoa amada. Eu sou uma pessoa amada. Você tem que ter consciência de ser amado. Entende? Aí sim você tá dando um comando. Entendeu? Comando não é só ficar afirmando. Ai, tem uma música aqui que tá me irritando. Peraí. Voltei, gente. Tirei a música irritante ali. Aproveitei ainda, peguei um docinho que eu fiz hoje. Então, se eu estiver comendo, vocês não ligam não. Vamos voltar. Entendeu o que quer dizer, gente? Então é isso. É a forma que vocês colocam, os cientistas colocam na coisa. Não é errado afirmar, mas desde que você esteja afirmando de forma consciente, entendeu? Novo tema, uma nova perspectiva. Quando a Bíblia for lida nessa perspectiva, você perceberá que ela é o maior livro científico já escrito. Ao invés de olhar para a Bíblia como um registro histórico de uma antiga civilização, ou como a biografia da vida incomum de Jesus, veja como um grande drama psicológico ocorrendo na consciência de cada homem. Toma isso para si e, quando menos esperar, o seu mundo passará dos estéreis desertos do Egito à terra prometida de Canaã. Aqui fechou o tema. Então aqui, né, aqui não tem muito o que falar, já falou. Quando vocês forem ler a Bíblia, quem ainda tem o costume de ler a Bíblia, eu acho interessante ler, quem gosta de estudar. Por quê? Porque isso vai aumentar a sua fé na consciência. Eu falo por experiência própria. Eu sou cristã, já fui cristã, na verdade, criada na igreja até os meus 19 anos. Hoje eu tenho 22,
Até os meus 19 anos, a minha visão de Deus era diferente, né? Então, eu sempre achei curioso e sempre achei interessante essa visão de Deus. E mesmo eu conhecendo a lei da exposição, eu virava e mexia e ficava em dúvida. E não acreditava muito, porque, né, a gente fica, né? Então eu comecei a ver Deus, comecei a ler as histórias, relembrar as histórias da Bíblia e realmente comecei a colocar na forma da consciência. Falei, é verdade, faz total sentido, total. Então minha confiança no meu eu sou aumentou muito, então acho interessante, tá? Próximo capítulo, o próximo tema é a natureza de Deus. Todo mundo poderia concordar com a afirmação de que todas as coisas foram feitas por Deus e que sem ele nada poderia existir. Porém, o que o homem não consegue chegar a um consenso é sobre a identidade de Deus. Todas as igrejas e sacerdócios do mundo discordam quanto à verdadeira identidade e a natureza de Deus. A Bíblia prova, sem sombra de dúvida, que Moisés e os profetas estavam 100% em concordância quanto à identidade e à natureza de Deus. A vida e ensinamentos de Jesus também se seguiram de acordo com as conclusões dos profetas antigos. Moisés descobriu que a natureza de Deus está na consciência do ser humano, ao ouvir essas palavras muito pouco compreendidas. E disse Deus a Moisés: Eu sou o eu sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou me enviou a vós. Êxodo 3, versículo 4. Você nota que quando Deus ele vai se dirigir muitas das vezes ao ser humano, ao profeta, a isso, ele fala: Eu sou. Eu sou, eu sou. Eu sou o enviou, eu sou o Deus de Israel. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Eu sempre senti inveja. Eu vou mentir pra vocês, não, é verdade. Eu sempre senti inveja de Abraão, de Isaac e de Jacó. Porque Deus era deles. Eu sou o Deus de Isaac e de Jacó. Eu falei, caralho, esse cara foi foda. Eu não vou sair. Será que um dia eu vou conseguir ser assim? Hoje eu sou. Eu sou. O meu eu sou é o Deus da Larissa. O seu eu sou é o seu Deus. Então, entende? Davi cantou em seus salmos: Aquietai-vos e saiba que eu sou Deus. Salmos 46, versículo 10. Isaías declarou: Eu sou o Senhor, e não há ninguém acima de mim. Não há nenhum Deus ao meu lado. Eu te cingirei, e ainda que tu não me conheças, eu formei a luz e criei a escuridão. E fiz a paz e criei o mal. Eu sou o Senhor, faço todas as coisas. Isaías 45, versículos 5 e 7. Essa parte que eu achei interessante. Eu sou o Senhor e não há ninguém acima de Deus. Quando você coloca a sua fé em tarô, não estou criticando. Calma, não vem com suas pedras. Calma lá. Quando você coloca a sua fé total em tarô, em energia, em universo, em frequência, em afirmação, em outros deuses, você está colocando eles acima de você, acima do seu Deus, acima de Deus, acima do seu eu sou. Ah, mas eu gosto de... Gente, o tarô, ele simplesmente lê o seu estado que está no momento. Ele lê a sua que eles falam, a energia é o estado. Praticamente, o tarô, ele está lendo uma possibilidade que você está acessando de acordo com o seu estado, tá entendendo? É uma linha da possibilidade que você está acessando. Quando o tarô vem pra você e diz assim, essa pessoa não é pra você, é porque você tá num estado que acredita que aquela pessoa não é pra você. Você tá num estado de não merecimento, você não se sente merecedor daquela pessoa. Então, ela simplesmente tá lendo a tal da energia, que é uma linha ligada a essa possibilidade da pessoa não te amar de verdade. Entendeu? Não é errado. Larissa, eu gosto de ler, eu não sei o que. Tudo bem, não tô falando que é errado. Mas se você, a partir do momento que você coloca isso como uma verdade notória, como uma verdade imutável, como uma verdade que você vira e fala bem assim, não, mas eu acredito 100% que é isso, você tá colocando acima de Deus. Subliminal. Então, se você colocar bem assim, eu só consigo manifestar com subliminal. Você tá colocando subliminal
no pedestal, que chamam de pedestal, e isso é o pedestal. Não há nenhum Deus acima de mim. Não há ninguém acima de mim. Não há nenhum Deus ao meu lado. Ou seja, não é pra ter ninguém acima de você, não é pra você trabalhar com nenhum outro Deus do seu lado, não. Entendeu? Então, é isso. Até a mesma afirmação, quando você começa a colocar uma afirmação demais, eu só consigo manifestar com afirmação, você tá colocando ela acima do seu eu sou, acima de Deus. E próximo, a consciência de ser Deus é repetida centenas de vezes no Novo Testamento. Para citar apenas algumas, eu sou o pastor, eu sou a porta, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, eu sou o alfa e o ômega, eu sou o princípio e o fim. E novamente, quem disses que eu sou? Não está escrito, eu, Jesus, sou a porta, eu, Jesus, sou o caminho. E nem foi dito, quem dizes que eu, Jesus, sou? Está claramente escrito, eu sou o caminho. A consciência do ser é a porta através da qual as manifestações da vida passam antes de ganharem forma no mundo. E nessa parte aqui, na minha percepção, que tá falando, né, que quando vai falar sobre, na Bíblia, geralmente quando fala sobre o eu sou, eles não colocam, tipo, isso é porque se realmente estivesse falando, se não estivesse falando de uma consciência, colocaria um nome, correto? Não colocou. A consciência do ser é a porta através da qual as manifestações da vida passam e ganham forma no mundo. A sua consciência, ela é uma porta. Você tem aquela consciência de ser. Quando você se torna consciência de ser, elas se tornam uma forma e se tornam real no mundo. Então, tudo que você coloca na sua cabeça, você tem consciência de ser uma pessoa amada, ser uma pessoa sortuda, ela vai se tornar uma coisa real no mundo, entendeu? A consciência é o poder da ressurreição, ressuscitando aquilo que o homem é consciente de ser. O homem está sempre concebendo o que ele é consciente de ser. E esta é a verdade que liberta o homem, pois é o próprio homem que sempre se aprisiona ou sempre se liberta. A consciência é o poder da ressurreição. Todo ser humano que se torna consciente, quando ele descobre que ele é Deus, quando ele descobre que Deus é a sua consciência ela ressuscita. Né? Ela ressuscita. Então, quando uma pessoa se torna consciente de ser, ela está ressuscitando para a consciência de ser Deus. Entende? O homem ele sempre está concebendo o que ele é consciente de ser. Ou seja, o homem sempre está manifestando aquilo que ele é consciente de si. Essa é a verdade que liberta o homem. Conhecereis a verdade vos libertará. Essa é a verdadeira liberdade. Quando você se torna consciente de ser, você não vira e fala bem assim, meu Deus, meu mundo acabou. Você vê uma liberdade, pelo menos é assim que eu me liberto, né? Agora eu vou ler só mais um, porque o tempo tá acabando. Eu e meu pai somos um. Se você, leitor, desistir de todas as suas crenças antigas, vou falar sobre isso no próximo vídeo, de um Deus separado de você e proclamar a Deus como a sua essência da sua consciência, como Jesus e os profetas fizeram, você irá transformar o seu mundo com a percepção que eu e meu pai somos um. Você e Deus são um. Essas afirmações, eu e meu pai somos um, de João 10, versículo 31, e meu pai é maior do que eu, João 14, versículo 28, parecem ser controversas, mas se interpretadas tendo em conta o que acabamos de dizer, no que se diz respeito à identidade de Deus, você vai notar que elas são completamente esclarecedoras. Nessa parte aqui pode ser um pouco complicada, né, para algumas pessoas. Eu e meu pai somos um, você e Deus é um. Deus é a sua consciência e você e eles são um. Meu pai é maior do que eu. Porque Deus, ele é a sua consciência, no final das contas. Você é Deus, então ele literalmente vai ser maior do que você. Entende? A consciência, sendo Deus, é como o Pai. O que é considerado de ser é o Filho. A consciência, sendo Deus, é o Pai. Aquilo que você é consciente de ser é o Filho. Entendeu? Dando testemunho de seu Pai.
Então, vamos resumir. A consciência sendo Deus, ele é como o Pai. E aquilo que você é consciente de ser é o filho, dando testemunho de seu pai. O filho seria o que você é consciente de ser. Eu sou uma pessoa azarada. Deus é a sua consciência. E você tem a consciência de ser azarado, você é o filho. Entendeu? Então, o mundo ele simplesmente vai responder à sua consciência. É assim com o indivíduo e as suas concepções. Com as suas concepções, geralmente são as afirmações, são o que se torna fato na sua realidade. O indivíduo sempre é maior que as suas concepções. No entanto, ele será um só com elas. Por exemplo, antes de você ser consciente de ser humano, você primeiro tem que ser consciente de apenas ser. Antes de você inteirar seus 5 anos de idade ali, né, quando você começa a ter consciência das coisas, você simplesmente é consciente de ser. Você não tem aquela noção de, caramba, eu sou um ser humano. Você é uma criança ali. Você pode notar que a criança ela não sabe o que é certo e o que é errado. Chega ali por volta dos 5, 6, 7, ela já começa a ter uma consciência do que ela é um ser humano, que ela é uma criança, um menino, uma menina, ou que ela gosta disso, gosta daquilo, não gosta de fulano, não gosta de ciclano, ela tá começando a se tornar consciente de ser, entendeu? Onde que eu parei? Você primeiro é consciente de ser. Você primeiro tem que ser consciente de apenas ser, de existir. Depois, em seguida, você se torna consciente de ser homem ou de ser mulher. E você ainda continua como indivíduo, acima de suas concepções, sendo humano, sendo homem ou sendo mulher, somando ainda todas as outras concepções que você tem de si mesmo. Resumindo, a sua consciência é Deus. O indivíduo, você, é o filho. Quando você tem consciência de ser algo, você está dando o testemunho, você está dando testemunho de Deus, da sua consciência, ou seja, você está trazendo ao mundo o que é ser consciente, entendeu? Então, o indivíduo é sempre maior que as suas concepções. Você mesmo, sempre vai ser maior do que os seus desejos, entende? Porque é você que comanda as coisas. Não é seu desejo estar acima de você. Não é tipo, nossa, ganhar 100 mil na conta é muito difícil. Aí o seu desejo vai ser maior do que você. O seu desejo está acima de você. Ai, manifestar aquele ciclone é tão difícil, Larissa. Ele está sendo acima de você. As suas concepções, elas nunca vão ser maior que você. Você sempre vai ser maior que as suas concepções. Deus é a sua consciência, você é o filho dando testemunho e as concepções sempre vão ser menores que você. Porque você é Deus. Você é o filho de Deus. Você está aqui experienciando a vida humana. Não tem essa de, porque não tem impossível para você. Entendeu? É isso que o livro quer dizer. Jesus descobriu essa verdade gloriosa, declarando-se ser um só com Deus. Não um Deus que o homem tenha moldado, pois ele nunca reconheceu tal Deus. Ele disse: se qualquer homem algum dia vier dizendo procura aqui ou procura ali, não acredite nele, pois o reino dos céus, o reino de Deus está dentro de você. O céu está dentro de você. Portanto, quando foi registrado que ele ascendeu ao seu Pai, foi dizendo que ele ascendeu em consciência ao ponto onde ele se tornou apenas consciente de ser, transcendendo assim as limitações de sua presente concepção de si mesmo, chamada Jesus. Aqui nesse parágrafo, esse parágrafo ainda está no capítulo, no tema Eu e meu Pai somos um. Ainda nesse capítulo aqui, continuando falando que Deus e Jesus eram um só, ou seja, você e Deus é um só. E sobre o reino dos céus, ele sempre esteve dentro de você. Não existe um reino do céu lá fora. Não existe um paraíso lá fora. O paraíso sempre esteve dentro de você. É a sua consciência. Então, quando Jesus morreu e fala que ele ascendeu ao Pai, não foi que ele foi lá para o mundo e foi para o céu, foi para um céu. Tanto que se você for notar de verdade, o corpo dele sumiu, de acordo com a história. O corpo de Jesus sumiu, nunca foi encontrado.
Nunca foi encontrada. A não ser que encontraram e não falaram pra nós. Porque, né, dá pra duvidar qualquer coisa. Porque se eles estão escondendo uma verdade dessa pra gente, o que você pode esperar? Mas nunca foi encontrada. Então, o que quer dizer? A consciência de Jesus, ela transcendeu. Ela transcendeu as limitações de sua presença e concepção de si mesmo, mas Jesus. Ou seja, ele ultrapassou qualquer tipo de limitação, de qualquer coisa que ali ditava que era Jesus, entendeu? Então, quando ele se encontrou com o Pai, ele se tornou consciência. Né, essa parte eu ainda não estudei, mas o Neville acreditava que nós somos uma consciência, e quando a gente morre não existe alma, existe consciência. A sua consciência passa para outro lugar. Então, o Neville acreditava em reencarnações. Neville acreditava em reencarnações, porque foi bem assim, porque ele fala bem assim, você vai vindo até você se tornar consciente de ser Deus. Até se tornar consciente de ser Deus. Porque tanto que o Neville, ele era uma vida dele antes, a Bíblia falou bem assim, que teve uma vida dele que ele foi um filósofo chinês. Xing, sei lá o que, nem gravei o nome. Foi um filósofo chinês. Então, ou seja, esse negócio de imortalidade não é como as pessoas pintam, não é a sua alma, é a sua consciência. Você é uma consciência. Entendeu? Então é isso que aqui tá querendo dizer, que você é uma consciência. E que Jesus era uma consciência que ele acendeu o Pai em consciência. Não que a alma dele self, é a consciência dele, entendeu? Agora a gente vai passar só mais, eu vou ler só mais esse, depois eu vou fechar. Seja aquilo que você deseja ser. Quando se é consciente de ser, quando se é consciente de apenas ser, todas as coisas são possíveis. Ele diz: tudo que determinar de realizar dará certo. Jó 22, versículo 28. Esta deve ser a sua determinação. Elevar a sua consciência à naturalidade de ser aquilo que você deseja ser. É o que eu sempre falo, gente. Sua missão, quando você, na minha percepção, quando você tem a sorte, vamos falar sorte não, quando você consegue ter o acesso ao conhecimento de ser consciente de ser Deus, a sua missão, gente, na minha percepção, é você elevar sua consciência à naturalidade, não é você ficar agarrado a coisas que te limitam, entendeu? Então, eu entendi que é isso que ele está querendo dizer. Como ele expressou, eu, se me erguer sobre a terra, atrairei todas as pessoas até a mim. João 12, versículo 32. Se eu erguer a minha consciência à naturalidade daquilo que eu desejo, atrairei a manifestação do que eu desejo para mim. Se você em consciência, quanto mais natural for o seu desejo, mais você vai atrair aquilo para você. Não é você ficar afirmando. Quando tá começando, afirma. Você é iniciante, tá começando a lei da exposição, bora afirmar. Mas depois de um tempo, tenta ser natural, porque o mais natural pra você é melhor pra sua consciência, entendeu? Nenhum homem vem a mim sem que o meu Pai dentro de mim o tenha chamado. E eu e meu Pai somos um. Portanto, a consciência é o Pai que está atraindo as manifestações da vida até você. A sua consciência, ela está atraindo as manifestações da vida até você, porque você é consciente de ser. Aquilo que a sua consciência tem consciência de ser, aquilo que a sua consciência acha que você é, ou seja, o que você acha que você é, você vai estar atraindo, entende? Você está, neste momento, atraindo para si e para o seu mundo tudo aquilo que você está consciente de ser neste momento. Agora você sabe o que se quis dizer com você precisa nascer de novo. Esse nascer de novo não é você morrer, né, e tal. Mas esse nascer de novo não é igual as igrejas pregam também, que é você cair, mergulhar numa água. Você nascer de novo é a sua... É o velho homem morrendo por um novo nascer. Uma nova identidade, uma nova versão sua. A sua velha versão de crença limitante, a velha versão de crenças,
reações, de decisões, seu velho eu, ele tem que morrer pro novo nascer. A sua nova versão que você tá criando, ela tem que ascender, né, pro novo nascer. Então, você tem que mudar, primeiramente, dentro de você. É por isso que muita gente fala bem assim, eu manifestei. Eu manifestei o ciclone na minha vida. Eu manifestei o emprego desejado. Eu manifestei um dinheiro. Eu manifestei isso. Mas por que de repente decaiu? Por que de repente falhou? Por que fulano foi embora? Por que eu terminei? É porque... Ai, peraí. Ajeitar aqui. É porque você não matou o velho homem. Você não matou... Você não mudou suas crenças limitantes. Você não mudou internamente. Então, naquele momento... só repetiu no 3D o que a sua velha versão ainda tá, entendeu? Então por isso que é necessário você nascer de novo. Nenhum processo, não adianta ficar só nem afirmação. Você tem que afirmar e tem que mudar. Afirma? Afirma. Mas muda internamente, já que todo mundo é seu espelho, já que o mundo espelha aquilo que você é. Se você permanecer com a sua velha versão, vai continuar espelhando a sua velha versão, não adianta. É que nem você pegar uma água suja. É que nem... Mentira, nem vinho. É que nem você pegar vinho e jogar água dentro. A cor vai continuar. Talvez o gosto muda, né? A cor continua. Continua. Já viu um vídeo, não sei se vocês já viram um vídeo, que a menina pega um copo sujo. Não sei se é de Coca-Cola, não sei se o copo tá sujo, de coisa marrom. E ela coloca água corrente. E a água vai transbordando e aquela sujeira vai saindo pra fora até a água ficar cristalina. É assim. Você precisa tirar o sujo pra fora pro limpo entrar. Não tem como você colocar... Não tem como você servir dois deuses. Não tem como você ter duas versões. Não tem como. Não adianta. Você pode até fazer pra ter teimosia. Não vou fazer, eu vou mostrar. Faça. Mas eu te garanto, você pode manifestar ali, cocriar, ter o acesso ali. Mas se você não mudar internamente, você não matar essa velha versão sua e deixar a nova versão continuar, vai só se repetir o mesmo processo na sua vida. Se você estiver insatisfeito com a sua situação atual na vida, a única maneira de mudar isso é tirar a sua atenção das causas que parecem reais para você, ou seja, não dar foco no 3D, e desenvolver a sua consciência de ser aquilo que deseja ser. Entrar no estado interno que você deseja ser fiel ao seu estado, ser fiel à sua cena final. Você não pode servir a dois senhores. Portanto, para tirar o seu foco de um estado de consciência e direcionar para o outro, é o mesmo que morrer para viver para o outro. Entendeu o que eu falei? É o que eu acabei de falar. Você não pode servir dois senhores. Se você quer mudar de estado, se você quer mudar a sua vida, você não tem como você, eu vou focar nos dois. Você tem que tirar seu foco de um e direcionar para outro. Entendeu? A pergunta: quem dizes que eu sou? Lucas 9, versículo 20. Não foi feita por um homem chamado Jesus, a um homem chamado Pedro. Esta é a eterna pergunta que é feita pela sua verdadeira essência ao seu ego. Em outras palavras, quem diz que és? Pois essa é a sua autoconvicção, é a sua opinião sobre si mesmo, o autoconceito. É o que irá determinar a sua expressão na vida. Ele disse: você acredita em Deus, crede também em mim. Em outras palavras, em mim, dentro de você, está este Deus, ou seja, a sua consciência. Aqui eu tô finalizando, gente, mais um. Os próximos vão ser bem legais, tá? O vídeo ficou meio grandinho, mas eu acho que tá ótimo. E é isso. Continua, gente. Se inscreve. Compartilha nos seus grupos de lei de suposição para pessoas que você quer que tenham uma visão diferente da lei da suposição. Se inscreve lá no meu TikTok. Eu vou começar... O próximo vídeo vai ser sobre consciência. O próximo vídeo vai ser sobre consciência. Sobre ser consciente. Como que eu acho que é ser consciente. Crença limitante. Dieta mental. Pensamentos, aqueles pensamentos excessivos que vem, como você muda esses pensamentos, como direcionar, o que você faz. O próximo vídeo vai ser sobre isso. Eu espero que vocês me acompanhem. Me sigam lá no Instagram também, tá? Uma boa cocriação pra vocês.